Este programa contém cenas que podem chocar alguns espectadores. Eu sou Josh Bernstein, estou em Papua Nova Guiné, onde fui convidado por uma tribo isolada para testemunhar e ajudar a preservar um dos mais sagrados e secretos rituais, a mumificação dos mortos. Esta cerimônia não é realizada há mais de meio século. Agora é uma corrida contra o tempo e o guardião do ritual da múmia tenta reviver este legado antes que morra com ele. As expedições de Josh Bernstein. Papua Nova Guiné, uma nação em uma ilha de terreno montanhoso com vulcões ativos e densas florestas tropicais. Este é um país onde algumas tribos já praticaram o canibalismo. Nos dias de hoje, acredita-se que ainda há civilizações intocadas nessas selvas. Este é um dos lugares mais remotos e primitivos do planeta. Ao norte da Austrália, Papua Nova Guiné fica na metade leste da ilha de Nova Guiné. Meu destino é Koki, um vilarejo da tribo Anga. A melhor maneira de chegar lá é voar até Asiki. Ali está Asiki. A pista é praticamente do tamanho da cidade. Ela não é usada com frequência. Tiveram que preparar a pista para podermos pousar. Vou me encontrar com Ulla Lohman, fotojornalista e pesquisadora de tribos que passou os últimos 5 anos viajando de sua casa na Alemanha até Koki. Olá! O chefe de Koki pediu especificamente a Ulla para ajudá-lo a reviver este ritual perdido. E Ulla, por sua vez, convidou a mim. Ulla, como vai? Eu sou o Josh. Prazer em te conhecer. Prazer é meu. Que legal, o vilarejo todo tá aqui. Temos um caminho a percorrer. Tá bom. Tchau, gente! Andaremos algumas horas até Koki, um vilarejo remoto com somente 70 habitantes. Há pouquíssima influência ocidental no modo de vida deles. Estou aqui para documentar e tentar trazer de volta uma tradição perdida: a mumificação dos mortos. Quais são as condições das múmias agora? Bom, a tradição está prestes a morrer. Só Gentasso sabe o segredo da mumificação. E é ele quem guarda esse segredo. Ulla me conta que Gentasso, o chefe do vilarejo, é o único ancião em Koki que já realizou esse ritual secreto. Então ele guarda esse antigo conhecimento. Isso, ele é o guardião. Ulla me disse que estamos a poucos minutos de Koki, não é? Isso, é perto daqui. Acredita-se que Anga seja a tribo mais cruel em toda a Papua Nova Guiné. Embora Ulla tenha dito ao chefe que eu viria, não há como dizer como o povo irá reagir. Eu tô vendo umas pessoas. Isso vai ser interessante. Na entrada de Koki. Olá. Somos recebidos com silêncio. É estranho e ameaçador. E é assim, esta é a recepção tradicional deles. Intimida os forasteiros para que saibam que este território é deles antes de permitirem que entrem. Com a tribo dançando em volta de nós, somos levados até o centro do vilarejo enquanto tento me adaptar. Eu tô meio deslocado aqui. É selvagem mesmo. Por um lado, é intimidante, mas também é acolhedor. E tem uma vibração do tipo, você é bem-vindo aqui em Koki. Minutos após nossa chegada, Ulla e eu somos cumprimentados pelo homem lutando para manter essa tradição viva, o chefe Gentasso. Ulla sugeriu que eu trouxesse uma oferenda para a tribo. Eu trouxe um presente. Nozes de areca. São muito valorizadas aqui e é uma boa maneira de mostrar respeito e agradecimento. Legal, gostaram. Olha pra eles. Nós temos para eles um saco de nozes de areca, que na verdade são sementes da palmeira areca. É parte da cultura no Pacífico e na Ásia. Todo mundo mastiga essa coisa vermelha aqui. Elas produzem uma saliva vermelha e são estimulantes. Facilita a socialização, faz parte da vida aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Acho que ele disse bem-vindos. Somos bem-vindos. Papua Nova Guiné tem mais de 800 línguas. Anga tem seu próprio idioma e poucos falam o inglês. Felizmente, Awateng, o filho mais velho do chefe, fala. A primeira coisa que eu gostaria que o chefe nos contasse é a história dos ancestrais e das múmias.
O que ele diz é, se voltamos à criação original e tudo mais, é uma longa história. Gemtasu conta que seus antepassados acreditavam que a morte era um portal para outra vida. Eles escolheram a mumificação como um modo de permanecerem conectados às pessoas mais influentes da tribo. Em retribuição, as múmias olhariam e protegeriam o vilarejo. Quando foi a última vez que uma pessoa em Coke foi mumificada? Gemtasu diz que a última pessoa a atingir a imortalidade foi o pai dele, Moimengo, que Gemtasu mumificou quando era um menino. Ele diz que tinha 15 anos quando seu pai foi mumificado. Então faz uns 40 ou 50 anos desde que... Acho que 50 anos. Isso. Houve o intervalo de uma geração desde a última mumificação. O interesse dos jovens Angas pelas múmias desapareceu. Os mais velhos da tribo explicam por quê. Logo depois que Gemtasu mumificou seu pai, missionários religiosos visitaram a região. Eles ajudaram a encerrar décadas de guerras tribais, mas impuseram crenças ocidentais. Awateng afirma que eles disseram ao povo de Coke que a prática de mumificação era anti-higiênica e ilegal. Você acha que Josh teria permissão para ver as múmias? Pode pedir permissão para Gemtasu? Ele diz, quero ir com vocês agora. Obrigado. É preciso entender que estamos encontrando os ancestrais deles. Eles não são corpos mortos ou múmias. São seus espíritos, então estão vivos. Veja, esse é o vilarejo. Eles os colocam aqui para que eles possam proteger todos no vale. Após uma caminhada íngreme partindo do vilarejo, Ula e eu chegamos aos penhascos sagrados, onde os ancestrais esperam minha chegada. Estas pessoas pisaram no solo de Coke há menos de 100 anos. Muitos de seus nomes ainda são conhecidos. Seus filhos estão vivos. É delicado, porque Awateng e Gemtasu olham para essas pessoas como pessoas. De certo modo, vivas. Eu vejo os ossos, os dentes, a pele, e posso ver que era uma pessoa. Mas para o povo desta comunidade, esse homem aqui está mais vivo do que nunca. Gemtasu então nos leva ao homem que mumificou há mais de 50 anos, seu próprio pai, Moimengo, e começa a falar com ele. Gemtasu está dizendo, temos sorte de ter você aqui para nos proteger e somos amigos. Estão aqui como nossos amigos. Nossa. Gemtasu convida Ula para saudar o pai dele. Imagino que isso seja um ato significativo de confiança. Você pode me contar toda a história dele? Fico sabendo que Moimengo foi um grande guerreiro que protegeu o seu povo durante os anos de conflito tribal. Quando ele morreu, foi colocado aqui. Moimengo foi então, de certo modo, o último dos velhos guerreiros? Isso. Gemtasu revela seu verdadeiro sonho, ser colocado aqui no penhasco sagrado perto de seu pai. Ele quer ser mumificado e viver entre os ancestrais sagrados de Coke. Ele diz, adoro estar aqui, eu não quero ficar em um cemitério. Quero muito ficar aqui com meu pai. Somos donos da rocha e ninguém pode quebrar as rochas. Uma rocha como essa aqui? Isso, como essa, ninguém pode quebrar. Nós somos guerreiros e temos a força da rocha. E por que toda essa urgência agora, já que Gemtasu teve a vida inteira para transferir o conhecimento dele aos seus filhos e a outras pessoas do vilarejo? Quando os missionários chegaram, disseram, isso é ruim, pensamos que era o fim. Mas quando Ula chegou, ela falou com firmas de advocacia e advogados e ela disse, vocês têm seus direitos legais de preservar seus corpos e continuar seus costumes. Awateng explica o motivo da urgência. O pai dele está muito mal com a doença fatal mais comum em Papua Nova Guiné, a malária crônica. Ele sempre conversa com a gente e diz, já estou doente, posso morrer amanhã. O que vocês vão fazer? Vão me preservar ou vão somente me colocar numa cova e esquecer de mim? Ele se sente muito pressionado por isso, ele quer passar o conhecimento dele. Sim, ele está sempre pressionando a gente. Estou no vilarejo tribal de Coke, em Papua Nova Guiné. Estou aqui porque o chefe, Gemtasu, quer compartilhar seus segredos ancestrais de mumificação para manter viva a tradição. Eu já vi as múmias. Agora minha guia Ula Loman quer que eu vá até onde está o irmão do chefe.
um local que Gemtasso chama de Lugar do Mal. Até logo. Ele vai ficar aqui? Vai, quero te mostrar uma coisa. Pra você entender por que ele não quer ir com a gente. Ele se recusa a ir até lá. Vamos para os arredores do vilarejo, onde logo entramos em um cemitério. Vamos ver a cova do Martin. Tá bom. Martin é o irmão de Gemtasso e está enterrado bem aqui. Esta é a cova de Martin, irmão de Gemtasso. Ele também queria se juntar aos seus ancestrais nos penhascos. Quando morreu no fim de 2006, foi enterrado aqui. A esposa de Martin, Mose, e o filho deles, Gaius, cuidam dele. O Martin esperava ser enterrado ou queria estar na pedra com os ancestrais? Martin ficaria na pedra, mas não estávamos preparados. Então enterramos ele. Entendi. É por isso que Gemtasso está tão preocupado. Se os preparativos não forem feitos a tempo, ele poderá ficar aqui ao invés de lá em cima. Muitos Zangas acreditam que ser enterrado é um destino pior do que a morte. O problema aqui é que as pessoas acreditam que a terra grita pedindo mais sangue quando alguém é enterrado nela. Grita por mais sangue? É. Como um monstro que você alimenta com carne humana e tem que continuar alimentando. É por isso que há séculos todos eram enterrados em plataformas nas árvores. Eles colocavam plataformas entre árvores como essa. Onde você andar na floresta, encontrará corpos de pessoas porque eles não queriam enterrá-las no solo. Martin não ensinou seus filhos a mumificá-los. Gemtasso tem medo de esperar mais e ter o mesmo destino. Por isso, ele espera que todos saibam como mumificá-lo depois. Hoje é um dia emocionante. É o dia em que o Gemtasso começa a ensinar os seus filhos como ele quer ser mumificado. Não temos nenhum corpo humano para praticar, então Gemtasso conseguiu a segunda melhor opção, um porco bem grande, pois o processo é praticamente o mesmo. Esse é um dia histórico. É a primeira vez que essa cerimônia vai ser testemunhada por alguém de fora do vilarejo. Este processo é único. Ao contrário dos egípcios antigos que tiravam os órgãos internos e usavam uma solução mineral com sal, chamada natrão, para desidratar o corpo, o modo como fazem as múmias aqui é envolver o corpo em fumaça. Isso é feito dentro de uma tenda de fumaça construída para este ritual. É coberta com folhas de palmeira e tem paredes sem janelas feitas de folhas secas de pândanos. Posso ir com vocês? Posso? Ula já está na tenda com Gemtasso, que pediu a ela para fotografar o processo. Veja, o porco já foi preparado para nós. É. Oi, Awaten. Oi, que bom ver você. Então esse é o corpo. Sim, é esse aí mesmo. Antes de começarmos, o porco precisa se tornar um pouco mais humano. Primeiro retiram o intestino porque porcos têm muito mais gordura do que nós, e isso dificulta a mumificação. Depois o fogo tira o pelo e a água quente torna a pele mais fina, mais parecida com a humana. Esse processo você não faria com Gemtasso? Não, não. Somente porque é um porco. A cerimônia começa a partir daqui. Isso. O ritual começa com a quebra de arcos, como símbolo de respeito por um guerreiro perdido. Então, se esse fosse o seu pai, Sim. Você quebraria os arcos também? É. Depois, o porco é levado para dentro da cabana de fumaça. A partir deste ponto, o que acontecer a este corpo acontecerá também com o próprio Gemtasso. Eles ouviram falar sobre isso a vida inteira, mas nunca fizeram. Agora Gemtasso está ensinando. Quando o porco é amarrado à estrutura, Gemtasso afirma que ele quer se sentar e olhar o vilarejo de uma cadeira, assim como seu pai. Quando ele for trazido para cá, a cadeira estará pronta. Isso. Vão trazê-lo e colocá-lo na cadeira. É assim mesmo. Sentado assim? É? Tá bom. Depois, quando o corpo estiver preso, seja com cordas para um porco ou numa cadeira para uma pessoa, pode me mostrar o próximo passo do processo? Mumificação tem a ver com desidratação, mas aqui eles fazem através da pele. Retirando... Essa pele negra aqui é o começo. Tá bom. Só a pele branca que permanece. Tá bom. Então remove-se a pele. Há 3 camadas de pele. E a camada superior, a epiderme, mantém os fluidos dentro do corpo. Para que os fluidos corporais saiam, essa camada externa, seja em porcos ou em humanos, tem que ser retirada. Posso tentar? Pode. Tudo bem? Pode tentar. O processo parece desagradável, mas para o filho do chefe, não há honra maior. Isso. Quando for Gemtasso, quem vai fazer isso? Eu vou fazer. A segunda camada da pele, a derme, tem que ser aberta.
Gemtasu conta que para fazer isso, eles usam uma planta local perfeita para a tarefa. Ele diz, você usa essa folha. Você pode encontrar espaços onde a água se forma e retirar a água. Qual o nome dessa planta? Cuquia. 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 A planta cuquia tem espinhos que parecem pelos que raspam a pele para que a umidade saia. Quanto mais fluidos puderem ser retirados do corpo, melhor preservados ficarão os restos. Mas esses fluidos não são desperdiçados. Quando eu faço, uso dessas folhas para retirar a água e os fluidos do corpo e os coloco na minha pele. O objetivo é retirar o máximo de umidade possível do corpo. É isso. Nesse caso será de Gemtasu. Depois você pega esse fluido e passa na sua pele. É. O uso dos fluidos corporais é considerado um ato de intimidade e luto. De acordo com a Awateng, os missionários pensavam que era um ato de canibalismo, anti-higiênico e ilegal. Gemtasu diz que agora o corpo está pronto para a fumaça. Logo a gente percebe que com toda essa fumaça é impossível ficar em pé. Então a gente sentou e eu quase não consigo respirar. O calor e a fumaça ajudam os fluidos a saírem, mas levam tempo. Gemtasu explica que isso é só o começo. O corpo precisa de trabalho constante e será o foco da atenção por um mês inteiro. Eu posso? Obrigado. Eu tenho o raro privilégio de estar na tenda de fumaça com Gemtasu e Awateng e outros membros da tribo que estão cuidando da defumação 24 horas por dia. Eles dormem aqui, comem aqui. Para falar a verdade, eles não saem mais da tenda quando o processo começa. É um pouco surreal porque, por um lado, Gemtasu está ensinando as pessoas, façam isso com o meu corpo, o que para mim e talvez para você seja um pouco mórbido, sombrio. Mesmo assim, o foco de todos é o desejo de Gemtasu antes da morte e vamos realizá-lo. Se ele pode nos ensinar como, faremos isso por ele. Quanto à mumificação, Awateng nos conta que a fumaça e o calor irão continuar a puxar os fluidos internos para a superfície. Quando estiver pronto, precisarão ser retirados. No momento, os mais velhos mantêm a chama acesa, cozinham suas batatas doces e celebram em silêncio. Esta é a primeira cerimônia de mumificação realizada pelos Angas em décadas. É um privilégio estar aqui. Tenho algumas perguntas delicadas que podem ser melhor respondidas por Ula. Ula, quando o Gemtasu estava me explicando sobre o processo de remoção dos fluidos do corpo defumado, ele disse que coloca no próprio corpo porque é uma conexão. Mas quando eu estava pesquisando, eu li que algumas pessoas de Anga bebiam esses fluidos. É o que contam os relatórios mais antigos de Beatrice Blackwood, uma antropóloga que viveu com o povo Anga. Ela dizia que eles espremiam os fluidos do corpo, guardavam e depois os bebiam de verdade. Isso retirava os espíritos de dentro dos ancestrais. Algumas pessoas usavam batatas que mergulhavam nos fluidos e depois comiam. Os missionários disseram, isso não é bom e eles têm que parar. Gemtasu ainda está com muito medo e jamais fala no assunto. É quase uma forma de canibalismo, não é? Acho que é uma forma de canibalismo funeral. É como canibalismo no sentido que eles comem os ancestrais para que seus espíritos possam viver dentro deles. Já faz alguns dias que a fumaça começou. Gemtasu e Awateng me convidaram para checar o progresso. Nossa, já progredimos muito, hein? Sim. Parece que está drenando bem. Não é fácil respirar aqui agora. O corpo foi movido da posição vertical para a horizontal para melhor drenar os fluidos e ajudar a secar a carcaça. Está um pouco úmido, um pouco esponjoso, mas... está sim. Bem seco, com certeza. Os fluidos mais profundos estão aparecendo na superfície do corpo e também precisam ser removidos. Gemtasu explica que isso deve ser feito manualmente, massageando o corpo e secando o excesso de fluidos usando argila de ocre e absorvente. É só pegar a argila e passar na pele. Só isso e água? Argila e água. Então a argila age como absorvente. É. Seca o óleo. É, Como isso na minha mesmo. mão.
Ah, tá bom. Extrai o óleo. Mais uma vez, os fluidos são esfregados na pele em um ato de luto e intimidade. E foi isso que ele fez quando mumificou o Moimengo? Isso. Todo mundo que vai trabalhar na mumificação do corpo tem que passar argila primeiro. Teng, você acha que quando for a sua vez de fazer isso com seu pai, você vai agradecer por essa experiência prática que teve aqui? Sim, aprendemos muito. Gemtasu está passando o seu conhecimento, um passo vital para a realização do sonho dele. Mas fazer uma múmia é só uma parte do plano do chefe. Ele também quer explorar o que pode ser feito para preservar as múmias, começando pela do próprio pai, Moimengo. Moimengo está descendo para o vilarejo. Está descendo. Olhando para o estado dos corpos dos ancestrais, é óbvio que eles estão deteriorando muito. Isso preocupa muito Gemtasu, não só por causa do que isso significa para os ancestrais, mas pelo que pode significar para ele. Parece que ele vem para o vilarejo com frequência. Hoje é dia de check-up. Koki tem outro visitante, o perito em múmias Ron Beckett. Ron é professor de ciências biomédicas e usou seu conhecimento para estudar centenas de múmias no mundo todo. Esse é o Ron. Prazer em conhecer. Ron é um perito muito conhecido. Ron está aqui para consertar os efeitos de 50 anos de degradação e decadência. Tem muito trabalho à sua espera. Acho que sim, ele esteve muito exposto ao tempo. Gemtasu de repente se senta, mas não por objetivos cerimoniais, e sim por estar enfraquecido. Gemtasu tem os sintomas de malária hoje por causa do tempo frio. As mãos dele tremem um pouco. Mesmo doente, o chefe se recusa a deixar seu pai. Posso vê-lo mais de perto? Posso tocar? Posso? Ron imediatamente percebe o fungo verde nas pontas dos dedos dos pés e mãos de Moimengo. Parece com líquen. Líquen é uma combinação de alga e mofo. Alga e fungo. É uma praga simbiótica. Pode até decompor pedras com o tempo. Ron examina a pele, os ossos, o crânio e dá a sua avaliação para Gemtasu. Gemtasu, acho que ele está em estado razoável. Vamos ver no que podemos ajudar. Ele diz, vou ficar feliz. Vamos fazer o nosso melhor. Ótimo. Obrigado. Ron já viu várias múmias, mas nunca uma feita pelo processo único de Anga. Oh, meu Deus, isso é ótimo. Parece que está progredindo. Gemtasu diz que quando estiver aqui e Yandang e Awateng estiverem massageando os fluidos para fora do corpo dele, eles vão sair muito mais facilmente do que com o porco. De acordo com Gemtasu, o processo é 5 dias de desidratação, 30 dias na fumaça. Ótimo. 30 ou 40 dias. Excelente. É. A gordura retém muita umidade. E umidade é a inimiga da mumificação. Ron diz que expulsar os fluidos para fora do corpo evita que as bactérias que destroem a pele se alimentem dele para sobreviver. A fumaça evita a infestação de bactérias aeróbicas ou dependentes de oxigênio. A fumaça ajuda a reduzir a velocidade das enzimas dos processos aeróbicos. A desidratação ajuda com o processo anaeróbico para pará-las. Sem a fumaça, micro-organismos de moscas, vermes e parasitas que comem carne podem decompor um corpo em alguns dias. Com esses 2 métodos, o corpo inteiro, com órgãos internos e tudo, pode ser preservado. Como isso se compara ao Egito ou América do Sul? Bem, eu acho isso superior a tudo que eu já vi. Fiquei surpreso quando disse que este processo pode ser considerado melhor, mais eficaz do que o egípcio, porque os egípcios eram obcecados por isso. Eram. E a razão de eu dizer isso é que o corpo está completo, está intacto. Não tiveram que retirar órgãos. Aqui, eles usaram o que eles tinham em seu ambiente para se tornarem mestres nesse processo. Estou na floresta de Papua Nova Guiné numa busca para ajudar esta tribo a reviver a tradição perdida de mumificação. Isso é lindo. Para garantir que o legado continue, o chefe pediu ajuda ao perito em múmias Ron Beckett para evitar que as múmias daqui, incluindo a de seu próprio pai Moimengo, se deteriorem. Para isso, precisamos olhá-las por dentro. Um momento emocionante. Ron está prestes a introduzir um endoscópio em Moimengo. E ele vai fazer isso para ver como estão os órgãos internos. Com Gemtasu muito doente, seu irmão Marimba se junta a nós. Yandang e Awateng estão aqui para aprender sobre o avô deles.
Eu posso dar uma olhada no endoscópio? Claro. Então isso é fibra ótica na câmera? É sim. Endoscópios são mais comumente encontrados nos consultórios médicos e salas de operação. Ron os usa para ver dentro das múmias sem causar danos. Garganta abaixo, você está vendo no monitor aqui. Sim. Mas eles estão vendo a mesma imagem naquele monitor ali. Exato. Boateng, você também, olha. É. Ron tem 2 objetivos. Ver as condições das entranhas de Moimengo, que irá determinar como fazer os reparos. Bela visão dos dentes. E procurar sinais dos órgãos internos, que são raros em múmias de outras partes do mundo. Se formos comparar as entranhas de Moimengo com as múmias egípcias, não encontraremos nada nas egípcias, porque eles tiravam tudo. Tiravam tudo. Vamos entrar no tórax para ver se há algum órgão interno preservado durante o processo de mumificação. Até agora, o lado direito do tórax direito não mostra sinais de resíduos de órgãos como pulmões e coração. Vamos mudar o ângulo e ir para o lado esquerdo. A busca inicial de Ron nada revela. Mas logo depois, ele encontra algo. Ah, sim. Excelente. É um pedaço de pulmão, uma informação muito importante. É muito pequeno, mas indica que o processo de mumificação é muito bom. Esse pequeno pedaço de pulmão é um achado muito importante. Ron percebe um padrão único no pulmão que resistiu à mumificação. Ele conta que isso pode nos dizer como Moimengo morreu. Boateng, você vê esses pequenos furos bem aqui próximos ao centro? Vejo sim. Em alguns casos, há uma doença de pulmão chamada enfisema que pode provocar feridas ou pequenas bolhas no pulmão que podem estourar, especialmente quando o pulmão seca. Esses pequenos furos podem indicar que ele pode ter tido enfisema. Você me disse, assim que eu vi o Moimengo, que ele não tinha morrido em batalha. Não, ele estava doente. Marimba nos conta que seu pai chegou em casa de uma batalha tribal e falou que estava com muito frio. Deitou-se perto do fogo e, depois de algumas horas, faleceu. Suspeitamos de malária. Malária ou então pneumonia, né? Eu acho isso também. Com enfisema, você não tem capacidade de respirar com facilidade. Então, fica mais suscetível a doenças do pulmão, como pneumonia, por exemplo. Essa é uma história que nós podemos ouvir e passar adiante. Satisfeito com seu exame, Ron quer começar a trabalhar nos reparos. Vamos tentar achar um modo de vedar a pele para proteger a parte interna, assim como a parte externa, por mais alguns anos. Esta restauração incomum pede uma abordagem igualmente incomum. Ron não quer usar nada artificial, somente materiais que possam ser encontrados no local. Estão indo para a mata pegar suprimentos. Estou com os facões, bolsas, jarros. Vamos pegar o que der da floresta. Se a gente tiver sorte, vamos achar alguma coisa que possa ajudar Ron a preservar as múmias. Como muitas culturas em Papua Nova Guiné, os Angas conhecem muito bem os recursos da floresta. Ron disse que queria algo grudento feito cola. Por isso estão nos levando para pegar a seiva de uma árvore especial. Árvore comaca, isso. Veja como eles estão cortando a árvore e recolhendo toda a seiva de algumas folhas. Tradicionalmente, a seiva é usada para curar ferimentos. Por isso, eu pensei que seria uma boa ideia curar a pele de Moimengo com ela. Então vamos recolher. Parece mel de abelha saindo da árvore. Parece mel. Vê a diferença? Isso aqui é mais líquido. Enquanto mais velho, parece caramelo. Depois de colher muita seiva, procuramos uma árvore diferente. Dessa vez, vamos retirar a casca interna. Você me disse que essas cascas são geralmente usadas nas casas. Vamos usar isso agora para tentar fixar os ossos na pele. Qual o nome da árvore? Halta. Halta. Árvore halta. Boa para amarrar casas e ossos de múmia. É meio escorregadio. Eu me recuso a perder para uma árvore. É incrível. Opa! Vamos voltar para a Coque. Pegamos os suprimentos e é hora de evitar maiores danos a Moimengo, o pai do chefe. Tá aqui o que a gente conseguiu. Ron, você vai ter que descobrir se alguma coisa é útil. Temos a casca interna da árvore e a seiva. O
primeiro passo é fazer a mistura que irá matar o líquen que cresce nas extremidades de Moimengo. Interessante que a maior parte dos fungos está nas pontas dos dedos dos pés e das mãos. Bem, qualquer organismo encontra local oportuno para se alojar, comer e se multiplicar. Embora tenha começado aqui, poderá se espalhar. Ron acha que a melhor opção é fazer uma solução com um pH não neutro. Algo ou muito ácido ou muito alcalino deve matar o líquen, já que remove o dióxido de carbono que ele precisa para sobreviver. Nós temos um pH que é bom. Testamos o sumo de uma série de plantas e frutas locais, como abacaxi, limão e laranja. A mistura mais eficiente vem do suca, um pó branco que é mastigado com noz de areca. Suca é feito da queima de uma casca de árvore local até que se torne um pó fino. Você acha que esse aqui é o melhor? É, isso aqui. Tá bom. É muito alcalino. É como água sanitária. Agora a meta é aplicar em cima do líquen. Como vai saber se funciona? Vai desintegrar ou... Não, vai murchar, dissolver, mudar de cor, talvez até amolecer, e aí possamos tirar um pouco. Tá bom. Muda de cor. Sim, mudou de cor. Eu acho que vai funcionar bem. É? Estou em um remoto vilarejo em Papua Nova Guiné aprendendo a tradição ancestral de mumificação única para a tribo Anga. Não é fácil respirar aqui agora. As múmias existentes na tribo foram danificadas pelo tempo. Junto com o Dr. Ron Beckett e a pesquisadora Ulla Lohman, estamos ajudando a preservar Moimengo, o pai mumificado do chefe. Vou estabilizar a cabeça dele. Para prender a cabeça e o corpo de Moimengo na cadeira, usamos um cipó da árvore Rauta. Um movimento errado pode destruir a frágil múmia. Aqui. Somente um pequeno galho segura a cabeça de Moimengo no lugar. Ansioso pela segurança do seu pai, Marimba assume o controle. Menos força. Eu não vou fazer isso, não. É muito delicado. Parece tão frágil. Moimengo tem protegido este vilarejo sentado nesta cadeira há mais de 50 anos. Isso dá mais estabilidade à cabeça dele. Nossa. Agora dá para começar a colar a pele de volta no crânio. A pele do crânio é o único pedaço remanescente no rosto de Moimengo. Para salvá-la, Ron espera colar a pele de volta ao osso com seiva de comaca. Ah, isso é ótimo. Ron pega a seiva e aplica diretamente na carne da múmia. Tá feliz com o que tá vendo? Muito. Várias outras partes do corpo de Moimengo precisam de conserto. Usaremos novamente materiais nativos para vedar o corpo e manter a umidade fora, como o tecido local chamado tapa, feito de casca de árvore. Vamos usar este velho tapa para criar nossas compressas de gaze. Colar os pedaços requer uma técnica especializada. A ponta desse galho foi aquecida, como uma vareta de solda ou um pirógrafo. Eu aplico o calor bem perto da seiva, que vai borbulhar quando aproximar. Sem queimar meu rosto, de preferência. E sem queimar o Moimengo. Isso derrete a seiva, eu retiro o calor e ele amolece a cola. E pronto. Voilá! Podemos usar isso para colar quase qualquer coisa no corpo, não é? Acho que sim. Remendos, ossos, pele. Ainda temos muito a fazer, mas ele parece mais feliz. Com as técnicas e materiais testados em Moimengo, Ron agora quer passar o conhecimento para o vilarejo. Acho que aprendemos a técnica, a tecnologia, os materiais da selva e temos muito a oferecer ao vilarejo. Estou ansioso para ensiná-los um pouco do que sabemos. Será o próximo passo. Começamos com Moimengo e agora quer ir para as outras múmias. Depois que partirmos, esse bebê é deles. Ron, com sua equipe de pupilos, me convidou para testemunhar o seu trabalho de conservação nos outros ancestrais de Coke. Ron e Ulla estavam nos penhascos ensinando ao povo como reparar seus parentes mais próximos. Ah, não acredito nisso. Tá indo bem? Sim. Os membros mais jovens da tribo estão começando a se interessar pela história deles. Que ótimo, eles assumiram isso. Os mais velhos estão trabalhando com os mais jovens. Temos pessoas cuidando da seiva no fogo, todo o fluido que vamos usar. Ali estão limpando o líquen com a mistura de açúcar que fizemos. Veja, eu disse a eles que tratem a madeira contra o líquen porque eu tenho medo que isso se espalhe pelo corpo, já que a parte de trás do corpo das pessoas estava completamente coberta de líquen. Olha, aqui já está quase terminado. E esses senhores têm a seiva, já colocaram os remendos.
Interessante ver que as crianças e um senhor com roupas tradicionais estão trabalhando lado a lado. É muito legal. Temos um processo de aprendizado muito bonito aqui. Ah, cuidado com a cabeça. Qual a sua avaliação sobre as condições desses ancestrais? Estão como moimengo, talvez um pouco mais deteriorados. Mas podemos trabalhar neles. O trabalho que eles estão fazendo aqui agora irá ajudar a preservar as múmias por várias décadas. Em termos de conservação científica, essa técnica pode até não ser perfeita. Não vai encontrar isso em grandes museus. Tá bom. Mas em termos de conservação cultural, é bem apropriado para que eles mantenham os ancestrais por aqui mais algumas décadas. Certamente. Você começou com moimengo e isso afetou A família. todos os ancestrais. É uma reunião de família. Assunto de família. Com Ula e os aldeões trabalhando duro, Ron e eu vamos para a tenda de fumaça para uma última olhada no porco sendo mumificado. Já faz quase uma semana que o processo começou. De acordo com Gemtasu, precisa continuar até muito tempo depois de já termos ido embora. Já está secando. Há quanto tempo ele está aqui? 6 dias. Mesmo nesse estágio, podemos ver que a fumaça está fazendo efeito. Olhamos para as pernas e estão praticamente mumificadas. Embora estejam bem secas, ainda há alguma umidade nelas. Então o processo precisa continuar. Mas para 6 dias, é incrível. Ron e eu já vimos centenas de múmias antigas. Eram todas feitas por civilizações que viveram há séculos ou milênios. Já que Gemtasu pretende ser mumificado no mundo moderno, Ron acredita que ele poderá deixar algo que vai além do povo de Cook. Se Gemtasu se tornar uma múmia, ele dará um presente para seu povo. E talvez alguns queiram continuar a tradição. Para quem estuda as múmias, darão um grande presente e a toda a comunidade científica. Então isso é bom para ele e para todo mundo. Exato. No vilarejo de Cook, assisti um chefe ensinando a seus filhos a prática perdida da mumificação, para que possam realizar o ritual quando ele morrer. O foco de todos é o desejo de Gemtasu e vamos realizá-lo. Mas Gemtasu também tem outra meta: evitar a decadência da múmia de seu próprio pai. Tem muito trabalho para você. Com a orientação do perito em múmias Ron Beckett, retiramos o líquen, reparamos os buracos abertos e a pele corroída. Será que Gemtasu irá aprovar o trabalho feito em seu pai? Doutor, Josh, o paciente. Prognóstico? fico feliz. Excelente. Acho que o prognóstico é muito bom. O importante para mim é a cabeça estar mais estável. Parte do processo de restauração foi recolocar as vértebras quebradas do pescoço para tornar o crânio de moimengo mais estável. Olha só, não mexe mais. Outros buracos abertos em seu corpo foram remendados e a pele de suas pernas foi fixada novamente com um novo cipó. Então dá para dizer que o trabalho com moimengo está completo. Moimengo está pronto. Não cabe a nós, cabe a Gemtasu ver e dizer o que pensa, não é? É verdade. Estou ansioso para ver isso. Nos últimos 50 anos, Gemtasu viu seu pai passar de guerreiro tribal a múmia decadente. É seu sonho restaurar a tradição, mas também salvar o próprio pai. Gemtasu está vindo. Você que é o médico principal deste paciente aqui deve apresentar moimengo ao filho dele. Enquanto Gemtasu inspeciona o pai, esperamos ansiosamente por qualquer sinal de aprovação. Estou feliz. Gemtasu está tão feliz de ver o pai de volta à vida que começa a dançar. Acho que a tradução não é necessária. É óbvio que ele está muito feliz. Vocês gostaram? Que bom. Eu fico feliz que tenham gostado. Sim, ele está muito agradecido. É o que ele diz. Meu pai estava desmontando e agora vocês o colocaram sentado novamente. Eu estou muito feliz. Mais do que feliz. Obrigado. É um momento de emoção. Acho que Moimengo ainda olhará por vocês por muitos anos.
Gemtasu claramente aprecia o trabalho feito em seu pai. Mas ele diz algo ainda mais pessoal. Ele espera que esse trabalho seja feito um dia nele mesmo, quando estiver mumificado lá nos penhascos. Quando eu estiver mumificado e partes do meu corpo estiverem faltando ou em mau estado, eles podem trabalhar para me preservar por mais tempo. É o que ele diz agora. Ele está muito feliz. E está dizendo muito obrigado. Vocês podem ver, quando ele estava ali dançando, estava quase chorando porque está muito feliz. Como um gesto final de admiração, a família pinta Moimengo com argila cerimonial. Queria saber o que Moimengo diria se estivesse vivo, mas olha, parece que ele está mais vivo do que nunca. Quando voltamos para os penhascos sagrados, há um novo sentimento de esperança. O processo de mumificação não é mais um segredo de Gemtasu. A tradição é compartilhada por todos. Sabe o que é diferente agora? Os mais antigos estão todos usando as velhas roupas. Awateng e eu comentamos que as crianças estão vindo. Moimengo, agora restaurado, está sendo recolocado na mesma posição que ocupou por meio século, para continuar olhando e protegendo seu povo. Esse é o lugar de Moimengo. Voltou para casa e voltou em segurança. Com Moimengo de volta a seu lugar, muitos aldeões começam a se aproximar das múmias. Soubemos que algo assim nunca foi visto antes de hoje. Esse é o maior número de pessoas que já esteve aqui de uma vez só. Sim. Mesmo? Nunca vi tantos. E o maior número de crianças também, eu acho. Estão contando histórias sobre os ancestrais. A maioria deles não sabe, por isso eles perguntam àqueles que sabem. Estão conhecendo as histórias. Estão contando para eles hoje. Este tipo de interesse pelos ancestrais da tribo é o que Gemtasu pede em suas orações há anos. O Gemtasu deve ser o cara mais feliz do mundo hoje. O chefe chama para uma festa de celebração no vilarejo. Adorei, olha só como ele está festivo. O povo de todo o vale veio para Koki celebrar com comida, música e dança. Com muitos amigos e familiares para ouvir suas palavras, Gemtasu pede que Ron, Ula e eu sentemos com ele no centro do vilarejo enquanto ele faz um último pedido. Gemtasu conta a seu povo que ele estava sozinho e Ula trouxe inspiração. Ele agora tem esperança, mas precisa do apoio do seu povo. Todos aqui, ele diz, devem ajudar na sua mumificação e ajudá-lo a se juntar aos seus ancestrais. Em troca, do penhasco, ele irá proteger a todos por muitos anos. Acho que isso é só o começo. Quando cheguei a Papua Nova Guiné, havia uma corrida contra o tempo para reviver uma tradição secreta e sagrada. Com a ajuda de uma fotojornalista dedicada e um perito em múmias, essa tradição à beira da extinção foi salva através da transmissão do conhecimento e de uma nova conexão com o passado. Agora será possível realizar o desejo desse homem um dia. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Isso derrete a seiva, eu retiro o calor e ele amolece a cola. E pronto. Voilá! Podemos usar isso para colar quase qualquer coisa no corpo, não é? Acho que sim. Remendos, ossos, pele. Ainda temos muito a fazer, mas ele parece mais feliz. Com as técnicas e materiais testados em Moimengo, Ron agora quer passar o conhecimento para o vilarejo. Acho que aprendemos a técnica, a tecnologia, os materiais da selva e temos muito a oferecer ao vilarejo. Estou ansioso para ensiná-los um pouco do que sabemos. Será o próximo passo. Começamos Exato. com Moimengo e agora quer ir para as outras múmias. Depois que partirmos, esse bebê é deles. Ron, com sua equipe de pupilos, me convidou para testemunhar o seu trabalho de conservação nos outros ancestrais de Koki. Ron e Ula estavam nos penhascos ensinando ao povo como reparar seus parentes mais próximos. Não acredito nisso. Tá indo bem? Sim. Os membros mais jovens da tribo estão começando a se interessar pela história deles. Que ótimo. Eles assumiram isso.
Os mais velhos estão trabalhando com os mais jovens. Temos pessoas cuidando da seiva no fogo, todo o fluido que vamos usar. Ali estão limpando o líquen com a mistura de açúcar que fizemos. Veja, eu disse a eles que tratem a madeira contra o líquen porque eu tenho medo que isso se espalhe pelo corpo, já que a parte de trás do corpo das pessoas estava completamente coberta de líquen. Olha, aqui já está quase terminado. E esses senhores têm a seiva, já colocaram os remendos. Interessante ver que as crianças e um senhor com roupas tradicionais estão trabalhando lado a lado. É muito legal. Temos um processo de aprendizado muito bonito aqui. Cuidado com a cabeça. Qual a sua avaliação sobre as condições desses ancestrais? Estão como moimengo, talvez um pouco mais deteriorados. Mas podemos trabalhar neles. O trabalho que eles estão fazendo aqui agora irá ajudar a preservar as múmias por várias décadas. Em termos de conservação científica, essa técnica pode até não ser perfeita. Não vai encontrar isso em grandes museus. Tá bom. Mas em termos de conservação cultural, é bem apropriado para que eles mantenham os ancestrais por aqui mais algumas décadas. Certamente. Você começou com moimengo e isso afetou A família. todos os ancestrais. É uma reunião de família. Assunto de família. Com Ula e os aldeões trabalhando duro, Ron e eu vamos para a tenda de fumaça para uma última olhada no porco sendo mumificado. Já faz quase uma semana que o processo começou. De acordo com Gemtasso, precisa continuar até muito tempo depois de já termos ido embora. Já está secando. Há quanto tempo ele está aqui? 6 dias. Mesmo nesse estágio, podemos ver que a fumaça está fazendo efeito. Esta cerimônia não é realizada há mais de meio século. Agora é uma corrida contra o tempo e o guardião do ritual da múmia tenta reviver este legado antes que morra com ele. As expedições de Josh Bernstein. Papua Nova Guiné, uma nação em uma ilha de terreno montanhoso com vulcões ativos e densas florestas tropicais. Este é um país onde algumas tribos já praticaram o canibalismo. Nos dias de hoje, acredita-se que ainda há civilizações intocadas nessas selvas. Este é um dos lugares mais remotos e primitivos do planeta. Ao norte da Austrália, Papua Nova Guiné fica na metade leste da ilha de Nova Guiné. Meu destino é Cook, um vilarejo da tribo Anga. A melhor maneira de chegar lá é voar até Asik. Ali está Asik. A pista é praticamente do tamanho da cidade. Ela não é usada com frequência. Tiveram que preparar a pista para podermos pousar. Vou me encontrar com Ula Lohmann, fotojornalista e pesquisadora de tribos que passou os últimos 5 anos viajando de sua casa na Alemanha até Cook. Olá! O chefe de Cook pediu especificamente a Ula para ajudá-lo a reviver este ritual perdido. E Ula, por sua vez, convidou a mim. Ula, como vai? Eu sou o Josh. Oi, prazer em te conhecer. Prazer é meu. Que legal, o vilarejo todo tá aqui. Temos um caminho a percorrer. Tá bom. Tchau, gente! Andaremos algumas horas até Cook, um vilarejo remoto com somente 70 habitantes. Há pouquíssima influência ocidental no modo de vida deles. Estou aqui para documentar e tentar trazer de volta uma tradição perdida. A mumificação dos mortos. Quais são as condições das múmias agora? Bom, a tradição está prestes a morrer. Só Gemtasso sabe o segredo da mumificação. E é ele quem guarda esse segredo. Ula me conta que Gemtasso, o chefe do vilarejo, é o único ancião em Cook que já realizou esse ritual secreto. Então ele guarda esse antigo conhecimento. Isso, ele é o guardião. Ela me disse que estamos a poucos minutos de Cook, não é? Isso, é perto daqui. Acredita-se que Anga seja a tribo mais cruel em toda a Papua Nova Guiné. Embora Ula tenha dito ao chefe que eu viria, não há como dizer como o povo irá reagir. Eu tô vendo umas pessoas. Isso vai ser interessante. Na entrada de Cook. Olá. Somos recebidos com silêncio. É estranho e ameaçador. E é assim. Esta é a recepção tradicional deles. Intimida os forasteiros para que saibam que... Antes de começarmos, o porco precisa se tornar um pouco mais humano. Primeiro retiram o intestino porque porcos têm muito mais gordura do que nós, e isso dificulta a mumificação. Depois o fogo tira o pelo e a água quente torna a pele mais fina, mais parecida com a humana.
Esse processo você não faria com Gentasso? Não, não. Somente porque é um porco. A cerimônia começa a partir daqui. Isso. O ritual começa com a quebra de arcos como símbolo de respeito por um guerreiro perdido. Então, se esse fosse o seu pai, sim, você quebraria os arcos também? É. Depois, o porco é levado para dentro da cabana de fumaça. A partir deste ponto, o que acontecer a este corpo acontecerá também com o próprio Gentasso. Eles ouviram falar sobre isso a vida inteira, mas nunca fizeram. Agora Gentasso está ensinando. Quando o porco é amarrado à estrutura, Gentasso afirma que ele quer se sentar e olhar o vilarejo de uma cadeira, assim como seu pai. Quando ele for trazido para cá, a cadeira estará pronta. Isso. Vão trazê-lo e colocá-lo na cadeira. É assim mesmo. Sentado assim? É? Tá bom. Depois, quando o corpo estiver preso, seja com cordas para um porco ou numa cadeira para uma pessoa, pode me mostrar o próximo passo do processo? Mumificação tem a ver com desidratação, mas aqui eles fazem através da pele, retirando... Essa pele negra aqui é o começo. Tá bom. Só a pele branca que permanece. Tá bom. Então remove-se a pele. Há 3 camadas de pele. E a camada superior, a epiderme, mantém os fluidos dentro do corpo. Para que os fluidos corporais saiam, essa camada externa, seja em porcos ou em humanos, tem que ser retirada. Posso tentar? Pode. Tudo bem? Pode tentar. O processo parece desagradável, mas para o filho do chefe, não há honra maior. Isso. Quando for Gentasso, quem vai fazer isso? Eu vou fazer. A segunda camada da pele, a derme, tem que ser aberta. Gentasso conta que para fazer isso eles usam uma planta local perfeita para a tarefa. Ele diz, você usa essa folha. Você pode encontrar espaços onde a água se forma e retirar a água. Qual o nome dessa planta? Cuquia. 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 Uhum. A planta cuquia tem espinhos que parecem pelos que raspam a pele para que a umidade saia. Quanto mais fluidos puderem ser retirados do corpo, melhor preservados ficarão os restos. Mas esses fluidos não são desperdiçados. Quando eu faço, uso dessas folhas para retirar a água e os fluidos do corpo e os coloco na minha pele. O objetivo é retirar o máximo de umidade possível do corpo. É isso. Nesse caso será de Gentasso. Depois você pega esse fluido e passa na sua pele. É. O uso dos fluidos corporais é considerado um ato de intimidade e luto. De acordo com a Ateng, os missionários pensavam que era um ato de canibalismo. Anti-higiene superior à epiderme mantém os fluidos dentro do corpo. Para que os fluidos corporais saiam, essa camada externa, seja em porcos ou em humanos, tem que ser retirada. Posso tentar? Pode. Tudo bem? Pode tentar. O processo parece desagradável, mas para o filho do chefe, não há honra maior. Isso. Quando for Gentasso, quem vai fazer isso? Eu vou fazer. A segunda camada da pele, a derme, tem que ser aberta. Gentasso conta que para fazer isso eles usam uma planta local perfeita para a tarefa. Ele diz, você usa essa folha. Você pode encontrar espaços onde a água se forma e retirar a água. Qual o nome dessa planta? Cuquia. 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 Uhum. A planta cuquia tem espinhos que parecem pelos que raspam a pele para que a umidade saia. Quanto mais fluidos puderem ser retirados do corpo, melhor preservados ficarão os restos. Mas esses fluidos não são desperdiçados. Quando eu faço, uso dessas folhas para retirar a água e os fluidos do corpo e os coloco na minha pele. O objetivo é retirar o máximo de umidade possível do corpo. É isso. Nesse caso será de Gentasso. Depois você pega esse fluido e passa na sua pele. É. O uso dos fluidos corporais é considerado um ato de intimidade e luto. De acordo com a Ateng, os missionários pensavam que era um ato de canibalismo, anti-higiênico e ilegal. Gentasso diz que agora o corpo está pronto para a fumaça. Logo a gente percebe que com toda essa fumaça é impossível ficar em pé. Então a gente sentou e eu quase não consigo respirar. O calor e a fumaça ajudam os fluidos a saírem, mas levam tempo. Gentasso explica que isso é só o começo. O corpo precisa de trabalho constante e será o foco da atenção por um mês inteiro. Eu posso? Obrigado.
Eu tenho o raro privilégio de estar na tenda de fumaça com Gemtasu e Awateng e outros membros da tribo que estão cuidando da defumação 24 horas por dia. Eles dormem aqui, comem aqui. Para falar a verdade, eles não saem mais da tenda quando o processo começa. É um pouco surreal porque, por um lado, Gemtasu está ensinando as pessoas, façam isso com o meu corpo, o que para mim, e talvez para você, seja um pouco mórbido, sombrio. Mesmo assim, o foco de todos é o desejo de Gemtasu antes da morte, e vamos realizá-lo. Se ele pode nos ensinar como, faremos isso por ele. Quanto à mumificação, Awateng nos conta que a fumaça e o calor irão continuar a puxar os fluidos internos para a superfície. Gemtasu começa a ensinar os seus filhos como ele quer ser mumificado. Não temos nenhum corpo humano para praticar, então Gemtasu conseguiu a segunda melhor opção, um porco bem grande, pois o processo é praticamente o mesmo. Esse é um dia histórico. É a primeira vez que essa cerimônia vai ser testemunhada por alguém de fora do vilarejo. Este processo é único. Ao contrário dos egípcios antigos que tiravam os órgãos internos e usavam uma solução mineral com sal, chamada natrão, para desidratar o corpo, o modo como fazem as múmias aqui é envolver o corpo em fumaça. Isso é feito dentro de uma tenda de fumaça construída para este ritual. É coberta com folhas de palmeira e tem paredes sem janelas feitas de folhas secas de pândanos. Posso ir com vocês? Posso? Ula já está na tenda com Gemtasu, que pediu a ela para fotografar o processo. Veja, o porco já foi preparado para nós. É. Oi, Awateng. Oi, que bom ver você. Então esse é o corpo. Sim, é esse aí mesmo. Antes de começarmos, o porco precisa se tornar um pouco mais humano. Primeiro retiram o intestino porque porcos têm muito mais gordura do que nós, e isso dificulta a mumificação. Depois o fogo tira o pelo e a água quente torna a pele mais fina, mais parecida com a humana. Esse processo você não faria com Gemtasu? Não, não. Somente porque é um porco. A cerimônia começa a partir daqui. Isso. O ritual começa com a quebra de arcos, como símbolo de respeito por um guerreiro perdido. Então, se esse fosse o seu pai, sim, você quebraria os arcos também? É. Depois, o porco é levado para dentro da cabana de fumaça. A partir deste ponto, o que acontecer a este corpo acontecerá também com o próprio Gemtasu. Eles ouviram falar sobre isso a vida inteira, mas nunca fizeram. Agora Gemtasu está ensinando. Quando o porco é amarrado à estrutura, Gemtasu afirma que ele quer se sentar e olhar o vilarejo de uma cadeira, assim como seu pai. Quando ele for trazido para cá, a cadeira estará pronta. Isso. Vão trazê-lo e colocá-lo na cadeira. É assim mesmo. Sentado assim? É? Tá bom. Depois, quando o corpo estiver preso, seja com cordas para um porco ou numa cadeira para uma pessoa, pode me mostrar o próximo passo do processo? Mumificação tem a ver com desidratação, mas aqui eles fazem através da pele. Retirando... Essa pele negra aqui é o começo. Tá bom. Só a pele branca que permanece. Tá bom. Então remove-se a pele. Há 3 camadas de pele. E a camada superior, a epiderme, mantém os fluidos dentro do corpo. Para que os fluidos corporais saiam, essa camada externa, seja em porcos ou em humanos, tem que ser retirada. Posso tentar? Pode. Tudo bem? Pode tentar. O processo parece desagradável, mas para o filho do chefe, não há honra maior. Isso. Quando for Gemtasu, quem vai ser mumificado do chefe? Vou estabilizar a cabeça dele. Para prender a cabeça e o corpo de Moimengo na cadeira, usamos um cipó da árvore Hauta. Um movimento errado pode destruir a frágil múmia. Aqui. Somente um pequeno galho segura a cabeça de Moimengo no lugar. Ansioso pela segurança do seu pai, Marimba assume o controle. Menos força. Eu não vou fazer isso, não. É muito delicado. Parece tão frágil. Moimengo tem protegido este vilarejo sentado nesta cadeira há mais de 50 anos. Isso dá mais estabilidade à cabeça dele. Nossa. Agora dá para começar a colar a pele de volta no crânio. A pele do crânio é o único pedaço remanescente no rosto de Moimengo. Para salvá-la, Ron espera colar a pele de volta ao osso com seiva de comaca. Ah, isso é ótimo. Ron pega a seiva e aplica diretamente na carne da múmia. Tá feliz com o que tá vendo? Muito. Várias outras partes do corpo de Moimengo precisam de conserto. Usaremos novamente materiais nativos para vedar o corpo e manter a umidade fora, como o tecido local chamado tapa, feito de casca de árvore. Vamos usar este velho tapa para criar nossas compressas de gaze.
Colar os pedaços requer uma técnica especializada. A ponta desse galho foi aquecida, como uma vareta de solda ou um pirógrafo. Eu aplico o calor bem perto da seiva, que vai borbulhar quando aproximar. Sem queimar meu rosto, de preferência. E sem queimar o moimengo. Isso derrete a seiva, eu retiro o calor e ele amolece a cola. E pronto. Voilá! Podemos usar isso para colar quase qualquer coisa no corpo, não é? Acho que sim. Remendos, ossos, pele. Ainda temos muito a fazer, mas ele parece mais feliz. Com as técnicas e materiais testados em Moimengo, Ron agora quer passar o conhecimento para o vilarejo. Acho que aprendemos a técnica, a tecnologia, os materiais da selva e temos muito a oferecer ao vilarejo. Estou ansioso para ensiná-los um pouco do que sabemos. Será o próximo passo. Começamos com Moimengo e agora quer ir para as outras múmias. Depois que partirmos, esse bebê é deles. Ron, com sua equipe de pupilos, me convidou para testemunhar o seu trabalho de conservação nos outros ancestrais de Coke. Ron e Ula estavam nos penhascos ensinando ao povo como reparar seus parentes mais próximos. Ah, não acredito nisso. Tá indo bem? Sim. Os membros mais jovens da tribo estão começando a se interessar pela história deles. Que ótimo, eles assumiram isso. Os mais velhos estão trabalhando com os mais jovens. Sobre o processo de remoção dos fluidos do corpo defumado. Ele disse que coloca no próprio corpo porque é uma conexão. Mas quando eu estava pesquisando, eu li que algumas pessoas de Anga bebiam esses fluidos. É o que contam os relatórios mais antigos de Beatrice Blackwood, uma antropóloga que viveu com o povo Anga. Ela dizia que eles espremiam os fluidos do corpo, guardavam e depois os bebiam de verdade. Isso retirava os espíritos de dentro dos ancestrais. Algumas pessoas usavam batatas que mergulhavam nos fluidos e depois comiam. Os missionários disseram, isso não é bom e eles têm que parar. Gentasso ainda está com muito medo e jamais fala no assunto. É quase uma forma de canibalismo, não é? É, acho que é uma forma de canibalismo funeral. É como canibalismo no sentido que eles comem os ancestrais para que seus espíritos possam viver dentro deles. Já faz alguns dias que a fumaça começou. Gemtasso e Awateng me convidaram para checar o progresso. Nossa, já progredimos muito, hein? Sim. Parece que está drenando bem. Não é fácil respirar aqui agora. O corpo foi movido da posição vertical para a horizontal para melhor drenar os fluidos e ajudar a secar a carcaça. Está um pouco úmido, um pouco esponjoso, mas... está sim. Bem seco, com certeza. Os fluidos mais profundos estão aparecendo na superfície do corpo e também precisam ser removidos. Gemtasso explica que isso deve ser feito manualmente, massageando o corpo e secando o excesso de fluidos usando argila de ocre e absorvente. É só pegar a argila e passar na pele. Só isso e água? Argila e água. Então a argila age como absorvente. É. Seca o óleo. Isso na minha mesmo. mão. Ah, tá bom. Extrai o óleo. Mais uma vez, os fluidos são esfregados na pele em um ato de luto e intimidade. E foi isso que ele fez quando mumificou o Moimengo? Isso. Todo mundo que vai trabalhar na mumificação do corpo tem que passar argila primeiro. Awateng, você acha que quando for a sua vez de fazer isso com seu pai, você vai agradecer por essa experiência prática que teve aqui? Sim, aprendemos muito. Gemtasso está passando o seu conhecimento, um passo vital para a realização do sonho dele. Mas fazer uma múmia é só uma parte do plano do chefe. Ele também quer explorar o que pode ser feito para preservar as múmias, começando pela do próprio pai, Moimengo. Moimengo está descendo para o vilarejo. Está descendo. Olhando para o estado dos corpos dos ancestrais, é óbvio que eles estão deteriorando muito. Isso preocupa muito Gemtasso, não só por causa do que isso significa para os ancestrais. E que eles espremiam os fluidos do corpo, guardavam e depois os bebiam de verdade. Isso retirava os espíritos de dentro dos ancestrais. Algumas pessoas usavam batatas que mergulhavam nos fluidos e depois comiam.
Os missionários disseram, isso não é bom e eles têm que parar. Gentasso ainda está com muito medo e jamais fala no assunto. É quase uma forma de canibalismo, não é? Acho que é uma forma de canibalismo funeral. É como canibalismo no sentido que eles comem os ancestrais para que seus espíritos possam viver dentro deles. Já faz alguns dias que a fumaça começou. Gemtasso e Awateng me convidaram para checar o progresso. Nossa, já progredimos muito, hein? Sim. Parece que está drenando bem. Não é fácil respirar aqui agora. O corpo foi movido da posição vertical para a horizontal para melhor drenar os fluidos e ajudar a secar a carcaça. Está um pouco úmido, um pouco esponjoso, mas... está sim. Bem seco, com certeza. Os fluidos mais profundos estão aparecendo na superfície do corpo e também precisam ser removidos. Gemtasso explica que isso deve ser feito manualmente, massageando o corpo e secando o excesso de fluidos usando argila de ocre e absorvente. É só pegar a argila e passar na pele. Só isso e água? Argila e água. Então a argila age como absorvente. Seca o óleo. Isso na minha mesmo. mão. Ah, tá bom. Extrai o óleo. Mais uma vez, os fluidos são esfregados na pele em um ato de luto e intimidade. E foi isso que ele fez quando mumificou o Moimengo? Isso. Todo mundo que vai trabalhar na mumificação do corpo tem que passar argila primeiro. Awateng, você acha que quando for a sua vez de fazer isso com seu pai, você vai agradecer por essa experiência prática que teve aqui? Sim, aprendemos muito. Gemtasso está passando o seu conhecimento, um passo vital para a realização do sonho dele. Mas fazer uma múmia é só uma parte do plano do chefe. Ele também quer explorar o que pode ser feito para preservar as múmias, começando pela do próprio pai, Moimengo. Moimengo está descendo para o vilarejo. Está descendo. Olhando para o estado dos corpos dos ancestrais, é óbvio que eles estão deteriorando muito. Isso preocupa muito Gemtasso, não só por causa do que isso significa para os ancestrais, mas pelo que pode significar para ele. Parece que ele vem para o vilarejo com frequência. Hoje é dia de check-up. Koki tem outro visitante, o perito em múmias Ron Beckett. Ron é professor de ciências biomédicas e usou seu conhecimento para estudar centenas de múmias no mundo todo. Esse é o Ron. Gemtasso, prazer em conhecer. Ron é um perito... Estas pessoas pisaram no solo de Koki há menos de 100 anos. Muitos de seus nomes ainda são conhecidos. Seus filhos estão vivos. É delicado porque Awateng e Gemtasso olham para essas pessoas como pessoas. De certo modo vivas. Eu vejo os ossos, os dentes, a pele e posso ver que era uma pessoa. Mas para o povo desta comunidade, esse homem aqui está mais vivo do que nunca. Gemtasso então nos leva ao homem que mumificou há mais de 50 anos, seu próprio pai, Moimengo, e começa a falar com ele. Gentasso está dizendo, temos sorte de ter você aqui para nos proteger e somos amigos. Estão aqui como nossos amigos. Nossa. Gemtasso convida Ula para saudar o pai dele. Imagino que isso seja um ato significativo de confiança. Você pode me contar toda a história dele? Fico sabendo que Moimengo foi um grande guerreiro que protegeu o seu povo durante os anos de conflito tribal. Quando ele morreu, foi colocado aqui. Moimengo foi então, de certo modo, o último dos velhos guerreiros? Isso. Gemtasso revela seu verdadeiro sonho, ser colocado aqui no penhasco sagrado, perto de seu pai. Ele quer ser mumificado e viver entre os ancestrais sagrados de Koki. Ele diz, adoro estar aqui, eu não quero ficar em um cemitério. Quero muito ficar aqui com meu pai. Somos donos da rocha e ninguém pode quebrar as rochas. Uma rocha como essa aqui? Isso, como essa, ninguém pode quebrar. Nós somos guerreiros e temos a força da rocha. E por que toda essa urgência agora, já que Gemtasso teve a vida inteira para transferir o conhecimento dele aos seus filhos e a outras pessoas do vilarejo? Quando os missionários chegaram, disseram, isso é ruim, pensamos que era o fim. Mas quando Ula chegou,
Ela falou com firmas de advocacia e advogados e ela disse: vocês têm seus direitos legais de preservar seus corpos e continuar seus costumes. A Ateng explica o motivo da urgência. O pai dele está muito mal com a doença fatal mais comum em Papua Nova Guiné, a malária crônica. Ele sempre conversa com a gente e diz: já estou doente, posso morrer amanhã. O que vocês vão fazer? Vão me preservar ou vão somente me colocar numa cova e esquecer de mim? Ele se sente muito pressionado por isso. Ele quer passar o conhecimento dele. Sim, ele está sempre pressionando a gente. Estou no vilarejo tribal de Koki, em Papua Nova Guiné. Estou aqui porque o chefe, Gemtasu, quer compartilhar seus segredos ancestrais de mumificação para manter viva a tradição. Eu já vi as múmias. Agora minha guia é tão frágil. Moimengo tem protegido este vilarejo sentado nesta cadeira há mais de 50 anos. Isso dá mais estabilidade à cabeça dele. Nossa. Agora dá para começar a colar a pele de volta no crânio. A pele do crânio é o único pedaço remanescente no rosto de Moimengo. Para salvá-la, Ron espera colar a pele de volta ao osso com seiva de comaca. Ah, isso é ótimo. Ron pega a seiva e aplica diretamente na carne da múmia. Tá feliz com o que tá vendo? Muito. Várias outras partes do corpo de Moimengo precisam de conserto. Usaremos novamente materiais nativos para vedar o corpo e manter a umidade fora, como o tecido local chamado tapa, feito de casca de árvore. Vamos usar este velho tapa para criar nossas compressas de gaze. Colar os pedaços requer uma técnica especializada. A ponta desse galho foi aquecida, como uma vareta de solda ou um pirógrafo. Eu aplico o calor bem perto da seiva, que vai borbulhar quando aproximar. Sem queimar meu rosto, de preferência. E sem queimar o moimengo. Isso derrete a seiva, eu retiro o calor e ele amolece a cola. E pronto. Voilá! Podemos usar isso para colar quase qualquer coisa no corpo, não é? Acho que sim. Remendos, ossos, pele. Ainda temos muito a fazer, mas ele parece mais feliz. Com as técnicas e materiais testados em Moimengo, Ron agora quer passar o conhecimento para o vilarejo. Acho que aprendemos a técnica, a tecnologia, os materiais da selva e temos muito a oferecer ao vilarejo. Estou ansioso para ensiná-los um pouco do que sabemos. Será o próximo passo. Começamos com Moimengo e agora quer ir para as outras múmias. Depois que partirmos, esse bebê é deles. Ron, com sua equipe de pupilos, me convidou para testemunhar o seu trabalho de conservação nos outros ancestrais de Koki. Ron e Eula estavam nos penhascos ensinando ao povo como reparar seus parentes mais próximos. Ah, não acredito nisso. Tá indo bem? Sim. Os membros mais jovens da tribo estão começando a se interessar pela história deles. Que ótimo, eles assumiram isso. Os mais velhos estão trabalhando com os mais jovens. Temos pessoas cuidando da seiva no fogo, todo o fluido que vamos usar. Ali estão limpando o líquen com a mistura de açúcar que fizemos. Veja, eu disse a eles que tratem a madeira contra o líquen porque eu tenho medo que isso se espalhe pelo corpo, já que a parte de trás do corpo das pessoas estava completamente coberta de líquen. Olha, aqui já está quase terminado. E esses senhores têm a seiva, já colocaram os remendos. Interessante ver que as crianças e um senhor com roupas